do apóstolo Paulo para Tito, capítulo 2. Glória a Deus. Tito, capítulo 2. Quem está alegre, diga amém, Jesus. Irmão, Tito fica antes de Hebreus. Glória a Deus. Tito, capítulo 2. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Quem já deu glória a Deus aqui nessa noite, diga amém. Quem conhece aquele hino do Arlindo e Antenor, Crente Gelado? Quem conhece? E quem não conhece? Quem não conhece? É um hino interessante. Amém? E hoje tem muito, não é talvez o teu caso, mas tem muitos crentes gelados na igreja. É crente que não ora, não dá glória a Deus, não participa do culto, né? Às vezes está no culto, mas a cabeça está longe. Então, dê liberdade para o Espírito Santo de Deus na sua vida. Tito, capítulo 2. Diz assim o versículo 1, irmãos. Na verdade, irmãos, eu quero me deter um pouquinho no versículo 8. Então, eu quero me deter um pouquinho no versículo 8. Mas, como esse capítulo 2 ele é muito maravilhoso, eu vou ler e vai ficar mais apenas como uma leitura, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais no versículo 8. Vamos lá, diz assim, ó. Tu, porém, fala o que convém, a sã doutrina. Os velhos, que sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os mancebos, a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã e irrepreensível para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós, ou de nós. Amém? Somente até aqui, queridos. A igreja pode sentar, irmãos. Irmãos, olha quantos conselhos. Quem prestou atenção que nós temos aqui muitos conselhos. Tem conselho para o irmão que é idoso, para a irmã que é idosa, para a mulher casada, conselho para o jovem. Então, Paulo ele fez aqui, irmãos, uma série de exortações abrangendo vários tipos de pessoa, desde o idoso até a pessoa jovem. Então, ninguém ficou sem a exortação de Deus, né? Os velhos, os idosos, são uma pessoa sóbria, grave, que significa uma pessoa séria, prudente e importante, são na fé, tem que ser uma pessoa de fé, são também, meus irmãos, na caridade, que é o amor, e exemplo de paciência. Então, se o jovem que não tem paciência já está fora da Bíblia, tu imagina uma pessoa idosa sem paciência. Então, nós mais velhos, nós temos obrigação muito maior do que o jovem de ser pessoa paciente. Falando em paciência, irmão, é muito bom pregar sobre a vida do Jó, né? Que Jó foi paciente, que Jó foi provado, que Jó glorificava, que Jó não reclamava, que Jó não murmurou, que Jó
mesmo aconselhado pela esposa que amaldiçoasse Deus e morresse, ele permaneceu firme, e que ele dizia: de Deus eu recebi o bem, de Deus eu recebo o mal, Deus deu, Deus tirou. Pregar isso é muito legal, muito fácil. Agora eu quero viver, ou quero ver na prática, a pessoa ser uma pessoa com paciência, né? Paciência com o pai, né? Tem filho que não tem paciência com o pai. O pai envelheceu, está chato. Mas tu também, provavelmente, é bem chato também. É que às vezes a pessoa não tem desconfiômetro. Às vezes acha que o pai e a mãe é chata, mas a pessoa às vezes não olha para dentro dela quanta chatice tem na vida dela também, né? Então, filhos que não têm paciência com pais, né? Pessoas que não têm paciência com o seu próximo, com os irmãos da igreja, pessoas que não têm paciência na execução de um trabalho, né? Às vezes vai fazer um trabalho, acaba ficando nervoso, joga fora, quebra, xinga, chama nomes, palavrões. Então, paciência, irmão, é, digamos assim, essencial para quem quer ir morar no céu. Não sei se tu sabe, mas uma das causas de Moisés não entrar em Canaã foi porque ele perdeu a paciência. O pessoal começou a reclamar da falta de água e Deus disse para Moisés: ó, fala com a rocha que ela vai dar água. Pronto, problema resolvido. Só falar com a rocha e tem água aí para todo mundo beber. E o Moisés já tinha ferido a rocha anteriormente. Então, a rocha, ela simbolizava Cristo. E Cristo, ele foi ferido uma única vez pelos nossos pecados. Só que, claro, Moisés nunca na mente dele imaginou que aquela rocha era Cristo, simbolizava Cristo. Então, ele feriu a primeira vez, Jesus seria ferido uma vez, mas quando Deus disse, fala com a rocha, ele reuniu o povo e ele deu um sermão. Estava com o nervo à flor da pele e talvez tinha até razão. Eu não tiro a razão da irmã que está nervosa porque tem lá uma carrada de roupa para lavar, tem um monte de louça para lavar, tem criança para dar banho, ensinar lição de escola para filho, limpar a vidraça, varrer casa, encerar, passar, sei lá, um óleo de peroba, alguma coisa. Eu não tiro a razão da irmã estar nervosa com tanta coisa para fazer. Só que tu não pensa que os muitos afazeres que você tem para fazer, para realizar, justifica o teu nervosismo e o teu pecado contra Deus. Porque se tem um cara, irmão, que podia ser justificado de estar nervoso, era Moisés. Porque ele tinha uma congregação, não era de 100 pessoas, ele tinha uma congregação de mais de 2 milhões de pessoas. E pensa gente chata, irmão. Porque tu não tem noção do que é um judeu, né? É o povo escolhido, é o povo de Deus, mas tu não tem noção o que é lidar com o judeu. Isso aqui não é preconceito nem nada, é realidade. Então Moisés, ele tinha uma congregação de gente chata, e aquele povo pegando no pé, toda hora incomodando, reclamando, nunca estava satisfeito, né? Não é que nem aqui, irmão, que o culto acaba e eu vou para casa, vou cuidar da minha vida. Não, lá o culto não acabava. Moisés estava com a tenda no meio deles, toda hora tinha alguém, Moisés, chamando e reclamando. Então, se tem uma pessoa que podia ser justificado de não ter paciência e perder a calma, era Moisés. Só que Deus não justificou. Quando ele foi lá, que ele reuniu o povo, ele estava nervoso, ele fez um discurso, por acaso, de onde eu vou tirar água para vocês, e tipo, trazendo a responsabilidade para ele. Irmão, aprenda uma coisa, a responsabilidade é de Deus. Quem vai cuidar de ti é Deus, quem vai abrir a porta para você é Deus. Quem peleja por nós é Deus. Pastor não assume responsabilidade daquilo que é Deus que tem que fazer. Deus não reparte a sua glória nem com a imagem e nem com homem nenhum, meus irmãos. E Moisés meio que estava puxando a responsabilidade para ele, e depois que ele termina o seu discurso, ele pega a vara e fere. Sabe, irmão, o que Deus fez? Deus deixou a água vir. E Moisés, para ele aquilo foi a coisa mais normal. Aí todo mundo bebeu, levou para cozinhar, levou para tomar banho, para fazer higiene pessoal, sobrou água. E aí, depois que tudo estava calmo, Moisés estava já com a cabeça fria, né? Deus disse, escuta Moisés, vou te dizer uma coisa.
como tu não me glorificou diante dos filhos de Israel, você não vai entrar na terra que eu prometi dar aos teus pais. Você vai ver ela, mas entrar tu não entra. Moisés deve ter ficado triste, né? Porque ele abandonou tudo por causa daquilo. O sonho de Moisés não era ter uma empresa. O sonho de Moisés não era conhecer o mundo, dar a volta ao mundo. O sonho de Moisés era pisar a planta do pé na terra prometida. O sonho de Moisés, ele abandonou tudo. Ele abandonou o trono do Egito, porque ele era, irmãos, candidato ao trono do Egito. Ele abriu mão de todas as riquezas, ele abriu mão de todos os benefícios que ele teria no Egito, abraçando a fé em Deus, porque o sonho de Moisés era chegar na terra prometida. E este sonho, que era o maior sonho de Moisés, Deus não deixou se realizar. Por quê? Porque ele perdeu a paciência. Então, se tu pensa que Deus fez assim com Moisés, o que Deus não vai fazer contigo e comigo? Irmão, dá uma segurada nesse freio aí, tira o pé do acelerador. Você está muito pilhado. Irmão, tem gente que está se achando demais. Não é assim, meus irmãos. Mansidão, humildade. Não tem nada que bater no peito e comigo é assim. Isso não funciona. É o meu temperamento. Eu um dia fui ignorante e eu pensei que eu puxei e herdei qualidades e defeitos de meu pai e de minha mãe. Hoje eu entendo que eu não tenho que parecer o meu pai e minha mãe, nem em qualidade nem em defeito. Eu tenho que parecer com Cristo, meus irmãos. Então eu não tenho que pensar como é que a minha mãe e o meu pai eram, como é que os meus avós eram. Eu tenho que pensar como Cristo quer que eu seja. Muitos dizem, não levo desaforo para casa. Pois eu levo. Aprendi a levar. Antes, na minha ignorância, eu também não levava. Mas hoje, se tiver que levar desaforo, eu levo a mala cheia para casa e vou falar com Jesus. Porque agora não vivo eu mais, Cristo é que vive em mim. Sabe, muitas pessoas estão muito carnais, espiritualidade, muitas pessoas têm o mínimo. Se Moisés não conseguiu herdar a terra da promessa, apenas viu ela e não pôde entrar por causa dessa atitude dele, tu tome cuidado, meu irmão. Eu vou dar um conselho que Jesus deu. Lucas 21, 19. Esse é um versículo pequenininho, mas eu toda a vida guardei esse versículo. Lucas 21, 19. Está escrito assim, ó, Jesus quem falou: na vossa paciência possuí as vossas almas. Irmão, é na tua paciência que tu vai conquistar a salvação. Então desacelera, para de bater comigo é assim. Eu já fui ignorante de dizer que comigo era assim também. Hoje eu não falo mais. Hoje eu digo é como Jesus quer. Né? Lembra do que Jesus Cristo falou para Saulo? Duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Essa frase, talvez alguém não saiba o significado. O que é um aguilhão? Um aguilhão, irmão, era uma espécie de açoite usado pelo condutor, por exemplo, de um carro de tração animal, usado por um condutor que estava arando a terra com uma junta de bois. Então ele tinha um aguilhão. É um açoite, tiras de couro com pedaços de osso, pedaços de ferro na ponta daquelas tiras. E quando o boi não queria obedecer o comando, porque o boi ele tem que obedecer o comando. Ele tem que saber a hora de andar, a hora de parar, a hora de comer, a hora de tomar água. Não é como o boi quer. É conforme o condutor do boi que ele vai ter que saber a hora de comer, a hora de beber água, a hora de parar, a hora de descansar e a hora de trabalhar. E quando o boi ele não quer se sujeitar ao comando de quem o dirige, o açoite vem. É por isso que a Bíblia diz que os açoites é para as costas do tolo. Quanto mais tolo o crente é, quanto mais teimoso o crente é, quanto mais rebelde o crente é, mais açoite recebe. Tem crente, irmão, que ele passa a vida toda dele sendo açoitado, sofrendo, afligido,
Por quê? Porque não se submete à vontade de Deus. Irmão, o teu eu tem que morrer. Jesus é que tem que viver em você e através de você. Então esquece esse eu. Isso não existe mais. Agora Cristo é quem habita em nós, irmãos. Amém? Então Jesus disse para Saulo: duro para ti a recalcitrar. Recalcitrar quer dizer resistir, dar coice, pular, corcoviar. Jesus está dizendo para Saulo: você está fazendo papel de tolo. Você vai apanhar muito. Mas o que é que a Bíblia fala em Atos 9:15? Este é para mim vaso escolhido. Mas até então ele não sabia que ele era escolhido. Até então ele não sabia que Jesus Cristo tinha um propósito com a vida dele. E tem gente, irmão, na igreja, que ele está que nem diz a música lá do Chico Buarque de Holanda, está na janela vendo a banda passar. Meu irmão, a vida está passando, o tempo está terminando, o tempo está esgotando, estamos caminhando para o final. Cai na real, meu irmão. Coloca a mão no arado. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Você não pode ficar um mês tomando ceia, 2 meses fora da ceia. Um mês você prega, canta, toca, faz a obra. Outro mês você está parado, sem vontade de fazer nada. Deixa Deus renovar a tua vida aqui nessa noite. Deus tem propósito conosco aqui nessa noite, igreja. Quantos sabem que Deus tem propósito? Diga glória a Deus. Então tenha paciência, né? O cara, quando é hospitalizado, irmão, como é que ele é chamado? Paciente. Não tem aqueles caras que vai: eu quero sair daqui, doutor. Não, mas tu não vai sair. Irmão, eu peço a Deus que Deus não permita que eu seja hospitalizado. Eu nunca fui hospitalizado. E peço a Deus que Deus não permita. Que o dia que for para dar um negócio, que Deus leve logo. Porque é horrível, né? Eu fui fazer uma visitinha agora esses dias para a Beda, orar por ela. E depois eu passei num quartinho lá, estava um velhinho, irmão. Velhinho sozinho no quarto, só de fraldinha. Rapaz, ninguém para acompanhar, para dar um pouco d'água, para dar um prato de comida. Segundo a moça da copa, a comida vem e volta, porque ninguém alimenta ele. Está lá jogado. Às vezes com frio, porque o ar-condicionado está ligado, o cara está só de fraldinha, porque não consegue ir no banheiro, ele está morrendo de frio, alguns não conseguem falar, reclamar do que está sentindo, então é horrível. Então quem vai para o hospital, ele passa a ser chamado de paciente. E tem que ter muita paciência, muita paciência. Lá o que vale, irmão, não é a vontade do paciente, é a vontade do doutor, é o tratamento que tem que ser feito. Então, meu irmão, se lá no hospital tem que ter paciência, na igreja também, meu irmão. Tá bom? Fica tranquilo. Dá uma respirada. Não adianta. A Bíblia fala que nós devemos ter a paciência do agricultor. Lá na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 7, onde fala da paciência do Jó, da paciência dos profetas. Olha, os profetas foram pacientes. Né? Tem um monte de gente querendo ser profeta, mas não tem paciência nenhuma. Vou sair dessa porcaria aqui, vou parar de fazer esse negócio. Rapaz, você não está nem preparado para ir para o céu, quanto mais para ser profeta. O que tem de gente, né? Volta e meia a gente vê aí algum na internet amaldiçoando alguém. Profeta amaldiçoar, irmão? Deus não chama o profeta para amaldiçoar. Deus chama o profeta para profetizar, para entregar a mensagem, não para amaldiçoar. Eu vejo muitos amaldiçoando. Então, tenha paciência. Tu acha que Jesus foi uma pessoa de paciência ou não? Foi de muita paciência. A Bíblia diz que ele era como ovelha muda perante os tosqueadores. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Eu acho que é Mateus 26, 63. Dá uma olhadinha na Bíblia, Mateus 26, 63. Vê se está escrito ali, e Jesus fazia silêncio. Me parece que é lá, não tenho bem certeza. Faz tempo que eu não leio essa passagem, mas dá uma olhadinha. Mateus 26, 63. Quem encontrou, diga para mim se é ou não é. Não é? Isso, ó. Amém.
Então, olha, Mateus 26, 63. Jesus, porém, guardava silêncio. E todo mundo ali cutucando, fala, tu é o Cristo. Olha o que estão falando contra tu. Porque quem sabe que vieram muitas pessoas testificar contra Jesus. Jesus, irmão, ele tinha argumentos de sobra para se defender. Mas a Bíblia diz que ele guardava silêncio. Quanto tempo tu não sabe o que é ficar em silêncio? O marido fala uma, tu fala 3. O pai fala uma, tu fala 4. O pastor fala uma, tu fala 10. O vizinho fala 2, tu fala 1 dúzia. E vai até para vias de fato. Ó, sou crente, mas meu braço não é. Meu irmão, aprende a guardar silêncio. Olha o exemplo de Jesus. Alguém disse, eu escutei ele falar assim, eu escutei ele dizer isso. E o Pilatos dizendo, todo mundo está falando contra ti. Mas Jesus guardava silêncio. Irmão, ninguém pode falar nada contra a gente, que a gente já diz assim, vou tirar isso a limpo. Vai orar. Se estão te acusando de roubo, de alguma coisa, você tem que se defender, ok. Mas a maioria das coisas que as pessoas falam, é pessoa que não tem o que falar, então eles falam da tua vida, falam da vida de alguém. Vou tirar a limpo e vou mostrar e tal. Não, vai orar. Se tem alguém que podia tirar a limpo, era Jesus. Mas ele guardou silêncio. Mas também era a pessoa que orava. Era a pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, irmãos. Não era como a maioria das pessoas hoje, frias na fé. Pessoas que não conseguem nem dar um glória a Deus em nenhum momento do culto. Meu irmão e minha irmã, se você vem a um culto, seja aqui ou em qualquer igreja que você vai, e você não consegue dar um aleluia, dar um glória a Deus, olha, eu lamento dizer que espiritualmente você está vazio. É o meu jeito. Irmão, na presença de Deus o que prevalece não é o meu jeito. Um culto, irmãos, é lugar de se glorificar, é lugar de se exaltar, meus irmãos. É lugar de adorar o nome do Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Quem ainda sente a palavra de Deus arder em seu coração, levante a mão e glorifica o nome do Senhor. Mesmo você que nunca deu um glória a Deus, mesmo você que não tem o hábito de louvar o nome do Senhor, mas levante a mão e diga glória a Deus aqui nessa noite. Deus quer trabalhar na sua vida aqui nessa noite. Bendito é o nome de Jesus. Sabe? Então nós temos que dar liberdade para Deus, irmãos. Muita paciência. Tiago 5, versículo 7. Sede pacientes até a vinda do Senhor. Sede paciente. Irmão, nesses anos de fé eu já vi muita coisa. Muitas coisas eu falo, tem gente que até se escandaliza, mas é bom que saibam. Porque a Bíblia não esconde nada de nós. Tudo o que aconteceu com os homens de Deus, a Bíblia expõe, não esconde, né? Mas nesses anos de fé eu já vi tanta coisa, irmãos. Tanta coisa, né? Tinha um presbítero que ele era muito irado. Não tem esses presbíteros irados? Eu conheci alguns ao longo da minha vida, né? Homem de Deus, mas irado, a carne aflorada. E aí o irmãozinho jovem, você sabe que jovem tem fraqueza, né? E você sabe que o presbítero, o pastor, não pode colocar ninguém para fora da igreja. Nós não podemos, a menos que a pessoa roube, a menos que a pessoa esteja bêbada, causando dano, derrubando, é outra história. Mas agora uma pessoa que está vindo na igreja e teve uma fraqueza, nós não podemos colocá-lo para a rua. E aí o presbítero irado, tu está aí, seu cabra safado. Você não tem mais que vir aqui não, cabra safado. Tu não é crente não, tu é filho do diabo. E aí um dia o rapaz estava ajoelhado, orando, ele foi lá, levanta daí, cabra safado, vai-te embora, aqui não é teu lugar. Provocou tanto o rapaz, que o rapaz acabou dando um murro na cara do presbítero. Ele usava óculos, quebrou o óculos e cortou o rosto dele com a lente quebrada.
E aí no outro culto, o presbítero, ele era um moreno, bem moreno, com um curativo branco, tampando um dos olhos. Daí ele, irmão, olha o que o diabo fez aqui, ó. Será que é o diabo, irmão, que fez? Ou será que é obra da carne? Irmão, não vamos culpar o diabo pelas nossas atitudes carnais. Tem muita gente, irmão, que tem comportamento carnal, atitude carnal, gestos carnais, e aí dá BO mesmo, aí, o diabo. Nem tudo é o diabo, meus irmãos. Tu não vai chegar lá diante de Deus, olha Deus, eu briguei porque foi o diabo. Deus não vai aceitar isso. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 6, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, quando a pessoa resiste, o diabo vai embora. Se o diabo está na tua vida, se o diabo manipula, se o diabo te escraviza, se o diabo te oprime, se o diabo faz de você uma peteca na mão dele, te jogando para lá e para cá, é porque você não está sujeito a Deus e não está resistindo ao diabo. Porque quem se sujeita a Deus e resiste ao diabo, o diabo vai embora. Vai ou não vai, meus irmãos? O diabo, ele não tem como permanecer se você resisti-lo. Ah, pastor, eu não consigo. Não, se você estiver na presença de Deus, você consegue. Então, paciência é um fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22. Paciência é um fruto. Agora, por que a pessoa não tem paciência? Porque às vezes falta mais do Espírito. Porque a gente alimenta bem a carne. Ó, nós estamos tudo bem alimentados. Ó. Não tem, diz que todo gordo é mentiroso, né? Não sei, eu estou gordo, mas não como nada. Opa, se está gordo é porque come. Não tem como estar gordo sem comer. Né? Eu acho que não é comida mesmo. Então, alimentados no corpo, todos nós estamos. Estou vendo que todo mundo com o rosto bonito, corado, vermelhinho, bonito. Vocês estão bem alimentados. Mas, e como é que está a alma de vocês? O corpo a gente alimenta com arroz, feijão, carne, leite, café, pães e outras coisas que a gente come. E o espírito se alimenta com oração, com a palavra. Aí tu passa a semana toda, não ora, não jejua, não lê Bíblia, não faz nada. Como é que a tua vida espiritual fica? Fraquíssima. É por isso que muitos não têm forças, irmãos. Irmãos, e olha, tem crente que você pode carregar ele o ano inteiro. E quando você soltar, ele não anda de novo. Por quê? Porque a pessoa tem que aprender a caminhar com as próprias pernas. Quem quer receber poder de Deus na sua vida? Quantos querem? Diga glória a Deus. Irmãos, a vida é feita de trabalho, estudos, compromissos, isso a gente não tem como negar. Mas nós temos que dar um jeito de tirar um tempo para Deus. Escuta o que eu vou lhe dizer. Não é muito inteligente da tua parte, faltar tantos cultos como alguns faltam. Não quero ofender. Eu quero te abrir o entendimento, te dar uma visão do reino. Não é muito inteligente faltar cultos como muitos faltam. Vamos tirar aqui distância, vamos tirar aqui trabalho, que a pessoa trabalha no horário, ou a pessoa mora longe. Vamos tirar isso, amém. Mas nem todos estão em serviço e nem todos moram longe. Quem compreende, diga amém, Jesus. Você mora longe, amém. Ninguém, não tem como. É compreensível. Você trabalha no horário, você estuda no horário, é compreensível, né? Teve uma irmã, esses dias no Facebook, ela fez uma crítica. O culto da tarde de vocês é para arrancar dinheiro do povo. Que engraçado. Então, só o culto da tarde. Então, na mente dela, ela acha que o culto da tarde não precisa, só culto à noite. Entende ela que o culto da tarde é uma forma de arrancar dinheiro do povo, mais culto para tirar dinheiro do povo. É o seguinte, irmãos, o culto da tarde, irmãos, é uma oportunidade para quem não pode vir à noite.
A pessoa, às vezes, ela trabalha no horário que pega mais a parte da noite, então ela pode vir à tarde. O culto da tarde é para aquelas pessoas idosas que já não enxergam bem. Nós temos aqui velhinhas que enxergam mal. Se for de noite sozinha, elas não vêm. Mas à tarde elas vêm. Então o culto da tarde é para proporcionar mais oportunidade para as pessoas servir ao Senhor, meus irmãos. E não dinheiro. Não é isso. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. O dinheiro é necessário para fazer a obra. Mas o intuito aqui não é ganhar dinheiro. O intuito aqui é ganhar almas para Jesus. Mas as pessoas, elas têm uma pobreza espiritual que já levam tudo para o lado, né, errado. Então, não sejamos assim. Quem me entende, diga amém, Jesus. Então, irmãos idosos, irmãs idosas, jovens, moços e moças, casados e não casados, vamos ser pacientes, irmão. Calma, tá bom? Não vamos ser nervosos não, porque não dá certo. Amém, meus irmãos? Eu tenho alguns parentes que eram nervosos, irmão, só quebraram a cabeça, a vida toda quebrando a cabeça. A vida toda quebrando a cabeça, né? Não adianta, né? Então diz mais aqui, ó. Mulheres idosas sejam santas no seu viver. Então a mulher jovem, ela tem essa obrigação de ser santa. A idosa mais ainda, né? E diz aqui, meus amados irmãos, que como convém às santas, não caluniadoras, não dadas ao vinho e mestras do bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes. Você sabia que hoje, irmão, talvez não seja o caso dos irmãos, mas hoje, eu estava falando com a Tere essa semana, eu disse, ó, numa outra época, muitas mulheres, quando elas chegavam ali a ser vó, elas eram vó de verdade, né? Brincavam com o neto, presenteavam o neto, pegavam o neto no colo, passeavam com o neto, levavam o neto para casa. Hoje, irmãos, grande parte das avós não querem nem que as pessoas saibam que ela tem neto. Porque muitas, elas estão já na fase de vós, e vós também, não é só as mulheres, mas querem ser mocinhos e mocinhas, né? A coisa mudou tanto, irmãos, né? Que hoje as pessoas, elas não querem envelhecer. Não querem. Então, por que as pessoas, elas escolhem, por exemplo, pintar um cabelo? Por que as pessoas escolhem maquiar um rosto? Fazer alguma coisa, porque as pessoas não querem envelhecer. As pessoas querem ser sempre bonitas, né? Não querem mostrar traços da velhice, mas a velhice chega, irmãos, né? Hoje tem tanta forma, né? Tipo, uma pessoa que não gosta da calvície, ele pode colocar um implante, né? Pronto, já não parece ser tão de idade se colocar um implante. Então tem várias opções da pessoa disfarçar a velhice. Só que nós devemos encarar a velhice como um presente de Deus. Irmão, meu pai morreu com 45 anos. E eu sempre pensava, né? Será que eu vou passar o meu pai? Toda a vida eu tive esse pensamento. O pai morreu com 45, eu já passei alguns anos do meu pai. Então Deus está me dando de presente mais anos. É óbvio que quanto mais eu viver, mais velho eu serei. Mais velho eu serei, né? Então eu tenho que agradecer a Deus, irmão, pela velhice. Se a gente está envelhecendo e alguma coisa vai mudando, é porque Deus está dando mais anos de vida para a gente. Imagina, hoje eu estou assim, se eu viver mais 10 anos, como é que eu vou estar? Está mais velho ainda. Mas é a vida, meus irmãos, né? Todos os dias, milhões de células vão morrendo no nosso corpo. Eu estava vendo esses dias, a ciência descobriu por que o homem não consegue viver eternamente. Por causa que as células, elas se reproduzem apenas de 40 a 60 vezes. Quando chegou no número máximo de se reproduzir, elas começam só a morrer, aí a vida acaba. Então essa foi a resposta que a ciência deu para a morte. E é verdade. As células vão envelhecendo, vão se reproduzindo, tem um número X de reprodução. Quando alcançou aquele número máximo, não reproduz mais. Aí só vai morrendo e a gente vai ficando debilitado e por fim a morte. Mas o importante é que a gente está vivendo mais tempo, a gente já não pode mais compartilhar muita força, porque vai ficando velho,
já não tem tanta força. Mas a gente pode compartilhar experiências. Sim ou não, meus irmãos? Ó, quanta coisa que eu sei que um menino novo desse aqui não sabe. Quanta coisa. Quanta coisa que uma pessoa mais de idade do que eu sabe que eu ainda não sei. Então, a gente não vai ter vigor físico, não vai ter disposição, mas nós vamos ter muita experiência boa para compartilhar e ensinar essa gente nova, meus irmãos. E é isso que Paulo está dizendo: mulheres idosas, ensinem as novas a serem boas donas de casa. Ensinem elas a amarem os seus maridos. Está aqui, ó, quem prestou atenção na leitura? Você tem que ensinar isso, passar isso para a tua filha, né? Colocar no coração da tua filha que ela tem que ser uma boa dona de casa, que ela tem que ser uma boa esposa, que ela tem que amar o marido. É isso que Paulo está dizendo aqui, louvado seja o nome do Senhor, né? E uma coisa aqui que muitas não gostam, sujeitas aos maridos. A maioria, pastor, não vou ser sujeito àquele homem não. Pois é, mas no Senhor você é sujeito ao teu marido. Hoje, irmão, se fala muito desses movimentos feministas, né? Então muita coisa mudou. Os nossos pais, a geração era mulher em casa, marido trabalha, mulher limpa a casa, cuida de filho. Mudou isso, né? Até os anos 60, irmãos, 60 e poucos, era assim. O pai tinha vários filhos, todos iam para a roça trabalhar. O pai tinha engenho de farinha, de mel, alambique, que para crente não dá certo, negócio de fazer cachaça, né? Mas era assim, né? O pai tinha sapataria, panificadora, então os filhos ajudavam ou na lavoura ou naquele trabalho que o pai tinha, né? Anos 70, veio a explosão industrial. As pessoas começaram a deixar o sítio, o interior e vir para a cidade trabalhar na indústria. A família mudou completamente. A maioria de nós fomos criados pelos nossos pais, mas muitos estão sendo criados por babás, pelo tio, pela avó, pelo irmão mais velho. Porque a mãe tem que deixar a família, tem que trabalhar para ajudar no orçamento. Porque o salário do pai não é o suficiente para pagar o aluguel, pagar a prestação do carro, pagar a prestação do imóvel. Então a mulher deixou os filhos aos cuidados do filho mais velho, aos cuidados da mãe, do tio, do vizinho, na creche. E ela vai trabalhar para trazer dinheiro para casa. E isso acabou prejudicando o crescimento das crianças. Porque há uma diferença em ser criado pela mãe e em ser criado não pela mão de um estranho. Então há uma diferença. Então a família, ela sofreu esse ataque terrível. E aí vieram o quê? O aumento de crime, de rebeldia, aumento de número de divórcios. Por quê? Porque mudou tudo. Antes a dona de casa, ela estava em casa. Não aparecia ninguém lá para dizer como você está bonita, como você está bem vestida, como você está cheirosa, porque ela estava em casa. Hoje ela está no escritório, está na empresa, está na linha de produção, está no balcão do comércio, e todo dia aparece alguém para dizer que ela está bonita, que ela está assim e assado e tal. Isso acaba o quê? Mexendo com a cabeça de algumas. Às vezes a pessoa está até firme no propósito, mas às vezes acontece um problema em casa, no relacionamento conjugal, aí aquele elogio vem que nem uma luva, e aí começa a ideia: o cara não me valoriza, eu trabalho, ajudo no orçamento e tal, esse aqui me valoriza. E aí acontece o quê? Destruição do casamento, separação. Então, se houve um tempo que o homem tinha que cuidar bem da mulher, irmão, hoje tem que cuidar melhor ainda. Porque antes a mulher estava em casa, irmão. Você chegava lá, estava com... ainda lavava roupa, irmão, no tanque com esfregadeira. Sim ou não? A minha mãe, ela lavava roupa no rio. Pegava a bacia, nós ia para o rio com a mãe para levar roupa. Lavava a roupa no rio, quarava no gramado, depois levava para casa para secar. Então não aparecia ninguém lá para dizer para minha mãe alguma gracinha. Ela estava cuidando da casa e cuidando dos filhos. Mas quando a pessoa vai, né, para um trabalho, vai ter outras pessoas do lado e pode acontecer muita coisa que não deveria acontecer. Então
tem que cuidar bem da família, cuidar bem da esposa, cuidar bem do marido, cuidar bem dos filhos, tentar unir cada vez mais, porque o diabo, ele tenta, irmão, destruir o lar a qualquer custo. Quem consegue me entender, diga amém, Jesus. Então a coisa mudou muito, né? Irmão, ninguém tinha WhatsApp. Minha mãe morreu, não conheceu o WhatsApp. Minha mãe morreu e não conheceu uma página da internet. Não conheceu. Mas hoje, as mulheres, elas têm acesso a isso, os homens também têm. Então, na verdade, isso é uma bênção, mas pode ser um tropeço. Então, tem que estar ligado, tem que estar antenado, tem que estar focado para poder resistir, meus irmãos. E é como Paulo disse, está revestido de toda a armadura de Deus, meus irmãos. Amém? Então, a mulher mais idosa, ela tem essa responsabilidade, né? Os mancebos têm que ser moderados, diz aqui a palavra de Deus, né? E verso 8, linguagem sã e irrepreensível. Irmão, hoje nós estamos, eu estava pensando, hoje à tarde eu estava em casa, estava lendo a Bíblia, pensando, muita gente vai para o inferno por causa de um pecado chamado chocarrice. O que é chocarrice? Bom, chocarrice tem vários significados. Um dos significados de chocarrice, irmão, é caçoar, escarnecer, zombar. Então, o que muitos chamam de humor, e olha como as pessoas compartilham vídeos assim, hein? Quem lembra que nos dias da pandemia nós tínhamos um grupo da igreja? E quem lembra que depois nós logo acabamos com o grupo? Tu lembra quanta coisa saía naquele grupo? Era um grupo de crente da igreja, mas um grupo de crente da igreja, volta e meia saía alguma coisa, caçoando, rindo, debochando. Quem estava no grupo lembra na época. Eu falei para o Valdeir, vamos tirar esse grupo. Já tinha gente discutindo por causa do comportamento de alguns. Então, irmão, chocarrice, irmão, é você escarnecer, caçoar, né? Torpeza, irmão, são palavras torpes que os humoristas fazem muito isso, tipo o humorista, irmão, que está rodeando a gente, eles fazem piada de coisas boas e de coisas ruins. E a gente, quando começa a dar risada, compartilhar esses vídeos, irmãos, a gente acaba pecando, né? Então, cuida com a chocarrice, irmão, ninguém pode estar tirando com a cara de ninguém, isso é pecado, irmão. Entenda que aqui ninguém é palhaço, irmão, para estar sendo objeto de escárnio de pessoas, não. Aqui ninguém é bobo, irmão, para estar sendo zoado, né, escarnecido pelas pessoas. Irmão, crente tem que ser sério, irmão. Dar risada de alguma coisa engraçada, tudo bem. Mas quando você começa a ferir a autoestima da pessoa, quando você começa a entristecer a pessoa, diminuir a pessoa, deixar a pessoa complexada, traumatizada, isso é pecado. Muita piadinha, irmão, contar uma coisa engraçada não é pecado, mas piadas com conteúdo pesado, zombando, rindo, escarnecendo, ó essa pegadinha aqui. Rapaz, para de compartilhar pegadinha, compartilha alguma coisa boa, irmão. Né? A pegadinha que você fala é uma mentira. A pessoa que gosta muito dessas pegadinhas gosta de mentira. Então, cuidado com aquilo que você fala. Quem consegue me entender, diga amém, Jesus. Né? Então, fala aqui em Efésios 5:4. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Parvoíce é uma tolice, uma cretinice, uma asneira. Quando o crente começa a falar muita tolice, muita asneira, né? Você está incluído aqui em Efésios 5:4. Rapaz, tem gente que você nunca sabe quando ele está falando sério, quando ele está brincando. Então, Paulo disse para Tito, linguagem sã e irrepreensível para quem fica envergonhado? O diabo. O diabo olha e diz, mas esse crente não fala besteira, que crente sério. Não quer dizer que você não pode rir e falar alguma coisa engraçada. Claro que pode, mas você tem que medir o que você fala. Você tem que medir o que você faz.
Bom, tem coisa que não é para crente não, meus irmãos. A internet, ela está roubando o nosso tempo de Deus, irmãos. Você pode ver, você não vem na igreja durante a semana, mas você navega horas na internet. E se em vez de você navegar tanto tempo na internet, depois do teu expediente, você viesse para a igreja, não teria sido melhor? O que os irmãos acham? Ah, cheguei em casa, estava cansado, não vou. Daí abre a internet e fica até 10, 11 horas, meia-noite. Às vezes você dá uma passadinha lá e você só vê a luzinha verde do Facebook dos irmãos. Opa, está online. Se você tivesse vindo no culto, não teria sido melhor? Então, irmão, vamos acordar aqui nessa noite, irmão. Deus está nos dando uma oportunidade para nós, meus irmãos. Para a gente ser um crente melhor, irmãos. Amém, igreja do Senhor? Natanael, acha para mim aí o Arlindo e Antenor, o crente gelado. Vamos rodar aqui o crente gelado. Para ver como é que está os irmãos aí, se estão bom de glória a Deus ou se estão ruim. Arlindo e Antenor, crente gelado. Antigamente cantava isso aí na igreja, irmão. Aí até o gelado ele... vou ter que dar um glória a Deus. E é assim, irmão, madeira verde também queima. Se tem fogo, madeira verde, madeira queimada também vai arder no fogo, meus irmãos. Amém? Pode rodar para nós, olha aí, ó. Crente gelado. Já vi crente diferente, já vi crente disfarçado, já vi crente distraído, também vi crente gelado. Vai entrando na igreja, olhando de todo lado. Primeiro banco que encontra, logo fica acomodado. Oh, crente, crente gelado, hoje o fogo lá do céu vai deixar você queimado. O pastor está pregando, mas ele está desligado. Ele não dá um aleluia por ser um crente apagado. Quem senta do lado dele fica muito admirado. Um logo para o outro, aquele crente é gelado. Oh, crente, crente gelado, hoje o fogo lá do céu vai deixar você queimado. A igreja está cantando, mas ele fica calado. O pastor lhe faz pergunta, ele fica atrapalhado. Não esquenta nem um banco onde ele fica sentado. O fogo do céu caindo, ele sempre está gelado. Oh, crente, crente gelado, hoje o fogo lá do céu vai deixar você queimado. Tá vendo? Palmas para Jesus, irmão. Eu sei que tu não é gelado. Mas vê só, esse hino deve ter uns 2 minutos e alguma coisinha. Aí os caras gravam o hino hoje 8 minutos. Né? Daí os caras ficam assim, né? Vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. E 8 minutos vai chover. Né? Ó, 2 minutinhos, olha o recado que ele entregou. Sim ou não? Era uma diferença os louvores. Hoje em dia tem hino bom, irmão. Tem hino bom. Mas, olha, tem que escolher bem. Porque a coisa não passa nada, né? As pregações hoje, irmão, não é querer falar mal, mas é igual aquele David Leonardo, né? O David Leonardo falou que nós somos a fraqueza de Deus. Será que isso é bíblico? Você é a fraqueza. Deus tem em nós uma fraqueza. Meu Deus, da onde, irmão? Bom, se eu não me converter, eu vou para o inferno.
Ou tu acha que Deus vai dizer, Benjamim, você é minha fraqueza, eu sei que você fez tudo errado, mas vem para cá. Eu vi um padre católico, dizendo que ele teve uma revelação. Um padre católico teve uma revelação, ele viu 3 tronos no céu. Um trono estava o Pai, um trono estava o Filho, outro trono estava a Maria. Padre católico. Aí chegou um pecador na porta do céu, isso foi uma revelação de um padre, não é brincadeira. Chegou um pecador na porta do céu, bateu, o São Pedro atendeu na revelação dele. Olhou a lista, falou, tu não está aqui, não pode entrar. Não, mas eu... Não pode entrar. Nisso a Maria escutou a conversa. E a Maria levantou do trono e falou para Jesus, ou ele entra ou eu saio. É sério, eu escutei um padre falar isso. Aí Jesus disse, deixa entrar. Pelo amor de Deus. E o cara contou isso como sendo de Deus, irmão. As pessoas estão brincando com as coisas de Deus. O diabo está enganando muita gente. Irmão, se nós não se arrepender, nós não vamos para o céu. Coloca isso no teu coração. Sem arrependimento, sem o céu. O caminho para a salvação é o caminho do arrependimento. Se não se arrepender, só vamos perder tempo e depois vamos ser condenados. Pecou? Amém. Se arrepende, não faz mais, conserta para poder ser salvo. Porque se viver com um pé na igreja, um pé no mundo, irmão, não vai, não adianta. Vamos ficando de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a parte das ofertas agora. Se você trouxe uma oferta,